Bom dia, primeiro ano. Tudo bem? Vamos continuar então com o nosso assunto, né? Nós começamos a questão das funções quadráticas. Ontem nós fizemos alguns exercícios e vimos a parte teórica. Conforme eu havia falado, vamos fazer a parte também de exercícios, continuar exercícios. Então a gente vai direto para lá, tá ok? Percebam que a gente vai fazer os exercícios de acordo com o que já foi feito na parte teórica. Não deve também ter tantas alterações. É um pouco mais de paciência para a gente poder observar essa questão aí, tá bom? Vocês pediram, acho que foi o Isaac que pediu para fazer o exercício 5. Então a gente começa com ele, ok? Atividade de sala, exercício 5, exercício do Enem. É um exercício importante para a gente poder estar fazendo e falando sobre ele. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Esse é um exercício bem elaborado. Diz assim: uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessário para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Então acontece o seguinte: a empresa ela fabrica 90 toneladas, então ela distribuía essas 90 toneladas num número N aí de caminhões. Foi adotado, para aumentar a vida útil do caminhão, foi adotado reduzir em meia tonelada, né? Tirar 500 quilos do caminhão. Só que com isso, para continuar distribuindo as mesmas 90 toneladas, precisou aumentar em 6 o número de caminhões. Então, na verdade, a gente vai ver qual relação que é essa, tá? Vocês concordam comigo no caso que para distribuir a 90 toneladas inicialmente eu tenho que fazer a carga do caminhão, né? Que é o que o exercício me diz. Ele fala sobre carga de caminhão, que foi reduzida em meia tonelada, e a quantidade de caminhões que aumentou em 6 unidades. Então vamos começar assim, ó. Vamos chamar de N o número total de caminhões, ou seja, o número atual, tá bom? Esse aqui é o número total, o número atual de caminhões. Então, se a gente teve que aumentar em 6, o número anterior de caminhões era N menos 6. Isso antes da redução de carga. Então, a gente vai ter N menos 6 e agora temos N. Você poderia ter optado por fazer inicialmente, né, antes da redução de carga, chamar de N e atualmente N mais 6, sem problema nenhum. Vai dar um pouquinho só de diferença numa resolução, mas o processo vai ser exatamente o mesmo. Eu preferi fazer assim, ok? Minha resolução, inclusive, está diferente da resolução do livro, mas vai chegar no mesmo resultado. Eu chamei de C a carga total de caminhão que ele pode transportar, tá? Isso aí antes de fazer a redução. A redução foi de meia tonelada. Como a gente está trabalhando com 90, já está trabalhando em tonelada, meia tonelada é 0,5 toneladas, tá? Isso aqui em toneladas. Ou seja, a carga total do caminhão menos o que foi reduzido. Meia tonelada é o que cada caminhão, né, a carga reduzida que cada caminhão pode transportar. Então aqui eu tenho as minhas praticamente montadas já as equações. O que eu tenho que organizar agora é o seguinte. Bom, se N é o total de caminhões atuais, né, N quantidade de caminhões multiplicado pela carga que cada caminhão pode levar, tem que dar o total de produção, certo? Eu divido essa produção nos caminhões e vai me dar a carga, ou divido a produção pela carga útil deles e me dá a quantidade de caminhões, em que eu fiz assim: a carga dos caminhões atual multiplicada pela quantidade atual de caminhões vai dar exatamente o escoamento de 90 toneladas, ok? E cada caminhão transporta vezes o que o caminho vezes quantidade de caminhão dá o total de produção.
Isso atualmente, né? Como é que era antes? Antes era o seguinte, a carga total do caminhão, a C, isso é atual, isso era antes. C, né, que era a carga antes da redução, multiplicado pela quantidade de caminhões antes de ter que colocar essas 6 unidades a mais, ok? Isso aqui é lá no começo, anterior, vai dar as 90 toneladas. Então aqui eu tenho o cenário atual, aqui o cenário anterior. Isso está com cara do quê? Isso está com cara de um sistema, né? Isso aqui é um sisteminha. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar distributivas nessas equaçõezinhas, ó. Vai ficar n vezes c menos 0,5n, 90. Aqui fica Cn, né, o NC, tanto faz, menos 6C, igual a 90. Bom, eu percebo aqui o seguinte, dá para cancelar o Cn, né? Se eu subtrair o sistema, isso aqui zera, e vai ficar o seguinte, ó, menos meio n, menos com menos aqui, ó, esse menos da subtração com o menos que está aqui vai dar mais 6c, 90, tira 90, zero. Então, coloquei o 6c, que é positivo na frente, o menos meio n está aqui, ó, tudo bem? E acontece uma situação, porque eu fiz a distributiva, tenho duas incógnitas, né? Na verdade, eu tenho duas incógnitas que são c e n, mas eu subtraí o sistema e não sumiu uma das incógnitas, eu continuei com duas incógnitas aqui. E se eu isolar uma delas e substituir, vai acontecer a mesma coisa. Se eu fizer, por exemplo, uma outra técnica, né, acho que é o SASO essa, isso aqui é igual a 90, né? Isso aqui também é igual a 90, então eu posso igualar essa equação com essa, já que isso aqui dá 90, isso aqui dá 90, 90 é igual a 90. Essa equação é igual a essa. De qualquer forma, vai chegar nisso daqui e eu vou isolar a variável c, tá? Incógnita c. Passei os meio n para lá, passa positivo e passo 6 dividindo, deu isso. Bom, agora que eu isolei esse cara, eu vou escolher uma das equações e vou substituir. Vou ter que fazer substituição, porque senão não sai do sistema. E eu sei que esse sistema, pelo menos a priori, né? Eu sei a priori, dá para resolvê-lo, porque eu tenho duas incógnitas com duas equações. Então dá para tentar resolvê-lo. Depois a gente aprender lá no segundo médio sobre determinantes. Substituir agora em qual, então? Vou substituir na equação 2, essa equaçãozinha aqui. Ó. C já está sozinho, vou colocar no lugar desse C, vou colocar o que ele vale, que é meio de n sobre 6. Então fica aqui, ó, no lugar do C, meio de n sobre C, vezes o parênteses igual a 90. Aplico a distributiva, ó, vai ficar meio de n sobre 6 vezes n, dá meio de n sobre 6, que é só aqui n quadrado. Multiplicando esse cara aqui, ó, que está dividido por 6 por esse 6, vai cancelar o 6 com 6, vai sobrar menos, né, negativo, meio de n, igual a 90. A 90 vai passar para o lado de cá, subtraindo, tá bom? Para quê? Para isolar o zero lá do outro lado, né? Virou uma equação de segundo grau, percebo que a variável aqui é n, e é uma equação de segundo grau. Então, para eu poder aplicar Bhaskara, eu tenho que deixar igual a zero. Mas tá horrível, né? Na verdade, está horrível esse denominador aí. E aí o que eu expliquei para vocês na videoaula passada. Se eu quero calcular apenas as raízes, né? As raízes aqui é o valor do n no caso, eu posso multiplicar, eu posso dividir isso aí, que eu vou alterar sim o gráfico da função. Eu mostrei isso no GeoGebra para vocês, mas as raízes não. As raízes continuam sendo as mesmas. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 12. Mas por que por 12? Porque com o 12 eu mato esse problema do 6, mas ainda fica aqui 0,5, né? Então se eu multiplicar por 12, se eu fizer aqui, ó, 12 dividido pelo 6 aqui de baixo dá 2, né? Vai ficar 2 em cima, 2 vezes meio dá 1. Só que eu tenho que multiplicar por 12 toda a equação. Essa primeira parte, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o zero. Só que o zero fica zero mesmo, né? Aí multiplicando por 12, eu resolvi o problema da fração com decimal. Ficou n quadrado. Aqui, obviamente, vai ficar a metade de 12, né, que é 6. E esse cara aqui vai ficar esse número gigantesco, que é 1080. Bom, chegamos a uma equação de segundo grau. Daí para frente já está igualada a zero, né? Precisa sempre a equação de segundo grau estar igualada a zero para eu poder fazer o quê? Aplicar o nosso incrível
Bhaskara, o método do Bhaskara, ok? Só que aí não vai caber nesse slide. Aí você vai fazer delta igual a b quadrado menos 4ac. O n, no caso, né, a variável n aí é quem? É o oposto de b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Você vai encontrar essas incríveis raízes aqui, ó. N vai dar 36 e o n... o meu está com um errinho aqui, gente, ó, desculpa. Erro aqui, agora que eu estou vendo, não vou voltar ao vídeo não. É N' duas linhas, tá? Depois vocês corrijam aí, ó. Isso aqui é um N duas linhas, faltou colocar a segunda linha aqui. Ou N1, N2, tá bom? Arruma esse errinho depois aí. Perceba que a gente está falando da quantidade de caminhões. Não tem como a quantidade de caminhões ser negativa, não faz sentido nenhum. Eu tenho menos 30 caminhões, não faz sentido nenhum. Então, esse N duas linhas aqui, ele não convém. Alternativa correta, alternativa 36, letra A. Depois vocês resolvam o Bhaskara aí para ver no que vai dar. Eu não me recordo, mas acho que o delta dá 4.356, que é a raiz quadrada disso, acho que é 38. Não falha a memória, é isso. Ok, 38 é 38, é 38, assim, acho que é 38. Depois vocês fazem o Bhaskara, tá? O próximo slide, que tem aqui o Bhaskara, eu faço todo o processo, ok? Qual é a parte mais difícil que vocês percebem aí? Não é resolver a parte do Bhaskara, né? Montar o problema, ou seja, tirar o enunciado e transformar ele em equação, é aí que reside a dificuldade. Tem que treinar bastante, ok? Propostas, gente, vamos lá, propostos. Vou fazer alguns propostos, até porque esse vídeo não pode ficar muito longo, porque você só tem aí meia hora de aula comigo. Então eu vou fazer força para esse vídeo não ultrapassar muito mais que 20 minutos, ok? Hoje nós não vamos ter a nossa live, ela fica para a semana que vem. Tá? Se houver necessidade, ou se eu acabar esse vídeo antes, que não vai acontecer, eu faria live, tá bom? Mas vamos lá para o exercício 3, tá? Eu pulei alguns, vou fazer alguns que servem de modelo. Esse aqui é o tipo de exercício clássico, tá? Exercício que vai trabalhar de novo com sisteminha, pegar o enunciado, entender ele, montar o sisteminha, vai partir desse jeito aqui. Ó. Se o produto, o que é produto? Produto é o resultado da multiplicação. Se o produto de dois números naturais pares, então esse número tem que ser natural, então ele tem que ser positivo e sem casas decimais, ok? Dois números naturais pares consecutivos é igual a 360, então a soma desses números é igual a... Então, primeira coisa importante, o que são números consecutivos pares? Entenda o seguinte, números consecutivos, o que é um número consecutivo? 5. Quem é o consecutivo do 5? É o 6. Quem é o consecutivo do 6? É o 7. E assim sucessivamente. Agora, números pares consecutivos, me dá um número par qualquer, sei lá, 8. 8. Quem é o próximo par consecutivo? Não é o 9, que o 9 é ímpar. O próximo par é 10. Isso também serve para os números ímpares consecutivos. Se eu pego um número ímpar qualquer, 13, quem é o próximo ímpar consecutivo? É o 15. Então, quando eu falo de par consecutivo e ímpar consecutivo, eu chamo um deles qualquer de n de número, x, y, z, a, b, c, qualquer variável, letra que você quiser colocar. E como ele é par ou ele é ímpar, nesse caso do exercício ele é par, o próximo par consecutivo é n mais 2, ok até aí? E quem que seria o próximo consecutivo depois do n mais 2? É o n mais 2, que seria o n mais 4 e assim sucessivamente, ok? Então aqui eu tenho os meus números pares consecutivos. O que o exercício diz? Que o produto desses caras é 360. O que é produto? O resultado de uma multiplicação. Então eu pego n, multiplico pelo n mais 2, cuidado que isso aqui é composto de uma adição parênteses nele, é igual a 360. Pronto, aplico a distributiva nesse cara, n vezes n quadrado, n vezes 2, 2n. Só que aí já virou uma equação de segundo grau, né? Já virou uma equaçãozinha de segundo grau, mas eu não posso aplicar o Bhaskara porque não está igual a zero. Então eu trago esse 360 para o outro lado da igualdade, ele vai vir negativo. Aí sim, nossa equação está zerada e agora a gente consegue aplicar o incrível Bhaskara.
Primeira coisa, pegar os coeficientes A, B e C. Quem é o A? 1. Quem é o B? 2 positivo. E quem é o C? Menos 360. Delta é B quadrado menos 4AC. Delta é B quadrado menos 4AC. Então 2 quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 360. Cuidado com o sinal para não errar. E menos com menos vai dar mais. Faz o quadrado que dá 4. Menos com menos dá mais, 4 vezes 1 é 4, que vezes esse cara dá 400, 1440, que somado vai dar 1444. Olha o tamanho desse número, tem raiz? Tem! Esse cara tem raiz. Ok? Então vamos lá. Delta, né, vai ser oposto de B, delta não, x, né? Aqui no caso é n, né, variável n, vai ser oposto de B mais ou menos raiz do delta sobre 2. Né? Então a variável n, oposto do B, que é 2, vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1444, sobre 2 vezes o A, que é 1. Pronto, então a gente vai fazer aqui o n' o n2'. Tá? N-line, n2'. Então, ó, n'. Oposto de B, a raiz desse cara é 38. Ah, desse cara aqui que é o 38. Estava confundindo com o exercício passado. Peguei a raiz positiva sobre 2, que é 2 vezes 1. Né? Vai ficar 36 sobre 2. 36 sobre 2 me dá 18. Ok? O n2', né? N duas linhas. É o oposto agora, né, do de cima. Vou pegar o resultado da raiz negativo sobre 2. Isso aqui vai dar menos 40 sobre 2, que me dá exatamente menos 20. Que me dá menos 20. Bom, então o conjunto de solução agora vai ser só o 18. Mas por que o conjunto de solução nesse caso deu 18 e não deu 18 e menos 20 ou menos 20 e 18? Por causa da condição do exercício. Ó. O exercício fala que são dois números naturais. Não tem número natural negativo. Se fossem números inteiros, aí poderiam ser os dois. Mas no caso de números naturais, só posso pegar o positivo, é natural. Tudo bem? Se o S é 18, agora voltando para resolver a questão do n mais 2, óbvio, né? Que se o n deu 18, esse cara não convém, o menos 20 não convém. Então um n tem que valer 18 e o outro é 18 mais 2, que é 20. Aí finalmente fazemos o que o exercício pede. Qual é a soma desses dois caras? A soma deles é 18 mais 20, que dá 38, portanto, alternativa letra D. Viram como é que é fácil, gente? Não é difícil. Tomar cuidado, olhar com cautela, fazer isso bem passo a passo, da melhor maneira possível. Vamos lá, próximo exercício então, ainda atividades propostas, vamos para o exercício 4, esse aí de uma estadual. Vamos lá, gente. O dono de uma lanchonete comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por R$ 180 e vendeu todos, exceto 6. Né? Então ele vendeu quase tudo, ele não vendeu 6 desses sanduíches. E como é que ele vendeu? Ele vendeu com um lucro de R$ 2 por sanduíche. Com o total recebido, né? Então vamos entender o problema. Ele comprou uma quantidade, que eu não sei qual é, pagou 180. Vendeu cada unidade desse sanduíche com R$ 2 de lucro, né, em cima do preço de custo. Só faltou vender 6. O dinheiro que ele arrecadou, o que ele fez? Com o dinheiro que ele arrecadou, ele comprou 30 sanduíches a mais do que na primeira compra. Então, se ele comprou uma quantidade de sanduíches na primeira vez, ele vai comprar na segunda vez essa mesma quantidade de sanduíches mais 30, pagando o mesmo preço, os mesmos R$ 180, tá? Pagando o mesmo preço, perdão, R$ 180 não, pagando o mesmo preço por sanduíche, tá? Não foi 180, 180 foi na primeira compra. Nessas condições, o preço de custo de cada sanduíche foi. Então, na verdade, eu quero saber o preço unitário. De novo, quais as informações do problema? Uma quantidade X de sanduíches a um preço Y me dá 180. Acrescento R$ 2 no preço de venda, tiro 6 da quantidade total, né, porque eu não vendi 6, aí eu descubro que dá para comprar a mesma quantidade X anterior mais 30 sanduíches. Então vamos equacionar isso daqui. Ó.
Vamos chamar de N, né? Falei X e Y, vamos chamar aqui pelo enunciado do problema, N de número, né, de sanduíches e P de preço, tá? Número de sanduíches comprado inicialmente e P de custo. Poderia ser X e Y, tá? Ok? A incógnita que você utilizar não faz diferença. Bom, agora montar a primeira equação. A primeira equaçãozinha ela é fácil de montar, né? O número de sanduíches que eu comprei, uma certa quantidade de N, pelo preço que eu pago em cada um, que é P, vai dar o valor da compra, que é 180. Então, quantidade de sanduíche vezes o preço de cada um deles vai dar R$ 180. Tá? Primeira equação bem fácil. Agora a dificuldade vai acontecer em montar a segunda equação. Tem que ter um pouquinho de critério nela. Ó. Como é que ela vai ficar montada? Desse jeitão aqui, eu vou explicar o porquê. O que aconteceu? Ele não vendeu todos, né? Ele vende todos exceto 6. Então, N, que é a quantidade que ele comprou, menos 6. Esse aqui que eu estou fazendo, esse aqui foi a compra, esse aqui é o dinheiro arrecadado, tá? Essa segunda equação aqui, essa primeira parte da segunda equação é o valor arrecadado. Por que é o valor arrecadado? De todos os N sanduíches que ele comprou, ele vendeu tudo menos 6. Então está aqui a quantidade que ele vendeu, está aqui, N menos 6. E ele vendeu por quanto? Ele vendeu com um lucro de R$ 2. Então o preço de custo mais 2. O que ele vendeu multiplicado pelo preço que ele cobrou. Esse foi o valor arrecadado. Agora continua no enunciado. Com esse valor arrecadado, esse valor recebido, o que ele fez? Ele sabe que o valor recebido é a mesma coisa que comprar a mesma quantidade mais 30, pagando o mesmo preço do sanduíche. O preço é P. Então isso aqui, ó, é igual a mesma quantidade inicialmente comprada, só que mais 30 multiplicado pelo valor de custo do sanduíche. Está lá na loja comprando o sanduíche, lá na distribuidora. Ficou claro isso, gente? É o que eu falo. O problema nós temos que entender, né? O aluno tem que entender que a dificuldade não é fazer o cálculo. Tá? Alguns cálculos são um pouquinho mais chatos realmente, mas em geral a dificuldade não é fazer o cálculo. É você montar o problema. E que está o problema de errar no vestibular, errar no Enem. Montar o problema daqui para frente agora você descobre que isso é um sistema. Então ficou aqui o sisteminha. Eu vou aplicar distributivo aqui. Vai ficar NP mais 2Ns menos 6P menos 12. Apliquei a distributiva. Apliquei a distributiva do lado de cá, fica NP 30N 30P. NP corta com NP, porque está do lado oposto da igualdade, com o mesmo sinal. Está passando para cá e fica negativo. Cancelei. Cancelei. Esse cara tem P, eu vou passar para lá. Esse cara não tem nada, eu vou passar para lá. Vai sobrar do lado de cá, ó, o 2N. O 30P está lá. Foi mais 6P e 12. Isso daqui vai ser igual a 30P mais 6P dá 36P. Aí fica 2N igual a 36P mais 12. Percebo que todo mundo é múltiplo de 2, né? Eu vou passar esse 2 dividindo. Vai ficar que o N é 18P, que é a metade de 36, mais 6, que é a metade de 12. Pronto, isso daqui é um sisteminha agora finalmente montado e bonitinho. Esse cara aqui já está até isolado, perceberam que já está isolado o N? Agora a gente substitui o N lá na outra equação. Ó. Substitui na equação 1. Já está isoladinho, não precisa fazer soma e subtração, isso é substituição. Aí vai ficar N vezes P. Quem que é o N? N é 18P mais 6. N vezes o P dá 180. Aplica a distributiva. Não posso aplicar Bhaskara porque não está igual a zero. Trago esse cara para o lado de cá. Ó. Percebam que agora igualei a zero. E essa equação inteira dá para dividir por 6, né? Todo mundo aqui é múltiplo de 6. Então vou dividir por 6. Vai ficar 3P quadrado mais P menos 30. Pronto, agora a gente faz o que? Aplica o Bhaskara. Aplicando o Bhaskara, que eu já fiz nos slides anteriores, né? Você vai fazer delta é B quadrado menos 4AC. O P vai ser quem? O oposto do B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Você vai ter o P' e o P duas linhas, ou P'line, P'line.
line aqui, ó. Resolvendo o Bhaskara vai dar as duas raízes, né? Uma raiz aqui é quem? Uma raiz aqui é 3. A outra raiz aqui é quem? Menos 10 terços. Como a gente está querendo o preço de custo do sanduíche, né, que é o P, isso aqui não convém. O sanduíche não pode custar um valor negativo. Portanto, a alternativa letra C. R$3, ok? Deixa eu correr, gente, por causa do horário de vocês, tá? Tem os dois exercícios, aqui é tranquilinho, tá bom? O exercício mais rápido agora. Exercício 8. Se a média aritmética de dois números A e B é 7 e a geométrica entre eles é 9, escreva a equação de segundo grau que tem A e B como raízes. Olha que fácil. O que é média aritmética? A soma dos dois, como são 2, dividir por 2, é igual a 7. Vou pegar esse 2 e vou passar para lá multiplicando, vai ficar que A mais B é igual a 2 vezes 7, que dá 14. A primeira equaçãozinha minha. O que é média geométrica? Se são dois números, é raiz quadrada, tá? Dois números, raiz quadrada. Se fosse três números, raiz cúbica. Multiplica os dois números, tira a raiz quadrada deles, é igual a 9. Se eu pegar essa raiz quadrada e passar para o outro lado, vai dar que A vezes B é igual a 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é igual a 81. Peguei essa raiz, passei para o outro lado. Da mesma forma que eu pego o expoente 2, passo para cá na forma de mais ou menos a raiz, eu pego a raiz, passo para lá, vai dar o quadrado. Tá ok? Só que não posso fazer que é mais ou menos o quadrado. É só mais o quadrado. Quadrado de 9, 81. De novo, a gente acabou de montar. Daria para resolver o A e o B, no caso, nem precisa, porque é o seguinte. Como ele quer a equação, poderia montar um sistema, tá? Como ele quer a equação de segundo grau, a gente já sabe também que a equação de segundo grau pode ser obtida. O coeficiente B, ele é o oposto da soma. E o coeficiente C, ele é o produto das raízes. Isso quando o meu A vale 1 e o A vale 1. Percebam que ele disse no exercício que a equação de segundo grau tem a raiz A e B. Então isso aqui nada mais é do que a soma das raízes. E isso daqui nada mais é do que o produto das raízes. Então a equação vai ficar x quadrado oposto da soma. Oposto de 14 menos 14. X mais produto que é 81. Pronto, acabou o exercício. Muito tranquilinho. E para finalizar, tá? Substituiu aqui, finalizar. Encontre uma equação de segundo grau na qual uma das raízes é o triplo da outra e a soma dos quadrados das raízes é 40. Ó. Uma raiz é o triplo da outra raiz. Chamei aqui de x1, x2, ou x', x2'. Uma é o triplo da outra. Aí qual que é a segunda informação? A soma dos quadrados é 40. Primeira raiz ao quadrado mais segunda raiz ao quadrado dá 40. Bom, aqui não tem como fazer direto, né? Sei que eu quero encontrar a equação, mas eu não tenho o produto e a soma igual no slide anterior, que eu tenho realmente um sistema. Bom, eu vou substituir o x1, que está aqui, por 3x ao quadrado, que ele já está isolado. Vai ficar 3x2 elevado ao quadrado. A hora que eu elevo ao quadrado, isso aqui fica 9x2 mais 1x2, que é a mesma coisa que 10x2 ao quadrado, tá ok? Vai dar 9x2 ao quadrado, e aqui eu tenho 1x2 ao quadrado, somando 9x2 ao quadrado com 1x2 ao quadrado, dá 10x2 ao quadrado, que é igual a 40. Passo para o lado de lá dividindo, vai ficar aqui x2 ao quadrado é igual a 4. Passo esse 2 para lá na forma de mais ou menos a raiz, descubro que o x2 vale ou 2, ou ele vale menos 2. E aí, qual o resultado usar? Nesse caso, eu vou ter que usar os dois, porque eu não estou falando de preço, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de números aleatórios, né? Que são raízes no caso. Então vamos olhar o seguinte, uma raiz não é o triplo da outra? Quando o x2 valer 2, o x1 é o triplo de 2. O triplo de 2 é 6 positivo. Quando o x2 valer menos 2, o x1 é o triplo de x2. Vai ficar 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Então, esses são os pares de raízes. x1, 6, x2, 2. Ou o x1 é 6, menos 6, perdão, o x1 é menos 6 e o x2 é menos 2. Então, a gente vai ter duas possibilidades. Como é que monta a equação? A equação pode ser montada pelo oposto da soma. Agora que eu conheço as raízes, eu posso operar a soma delas e o produto.
e o produto, no caso, considerando o A igual a 1. Primeira possibilidade, eu vou pegar os valores positivos de x1 e x2, tá ok? Positivo do x1 que vai valer 6 positivo, x2 vai valer 2 positivo. Quanto que dá 6 mais 2? 8. Então a soma das raízes vai valer 8. Quanto que dá 6 vezes 2? 12. Então uma equação é o oposto da soma, menos 8, e o produto x quadrado, isso aqui significa portanto, tá? Esses três pontinhos em forma de triângulo significa portanto. X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. A segunda possibilidade é pegar as raízes negativas. Quando x1 for menos 6, o x2 vale menos 2. Então, menos 6 mais menos 2 dá menos 8. E menos 6 vezes menos 2 dá mais 12 também. Então, é oposto da soma, que vai dar mais 8, e mais o produto. Pessoal, 30 minutos aí cavado de vídeo, tá? Vai dar uns 30 minutos. Fico à disposição de vocês no WhatsApp. Eu sei que algumas pessoas já me perguntaram, eu não respondi, que eu passei o dia ocupado hoje, eu tenho que montar os slides, fazer outras coisas também, tá? Mas a partir de amanhã eu começo a responder paulatinamente. Aos poucos eu vou respondendo todo mundo. Vocês têm a tarefa online para estarem fazendo. O meu abraço a todos, ótima semana. Precisou de ajuda, me comunica. Um abraço, gente, tchau.